Cotações em Jataí. A soja balcão fechou cotada em R$ 63,00 a saca. A do feijão em R$ 111,67. O milho balcão fechou cotado em R$ 28,50 a saca. A saca do sorgo ficou cotada em R$ 17,50 a saca. A cana-de-açúcar, valor do ATR acumulado, foi cotada em 0,6819 o quilo. O preço da cana esteira é de R$ 90,01 a tonelada. A arroba da vaca ficou cotada em R$ 122,00. A arroba do boi fechou cotada em R$ 132,00. Média de comercialização no último leilão em Jataí. Vaca cruzada parida, R$ 1.200. Vaca Nelore solteira, R$ 1.370. Vaca cruzada solteira, R$ 1.200. Garrote cruzado 30 meses, R$ 1.650. Garrote cruzado 20 meses, R$ 950. Bezerro Nelore de 10 a 12 meses, R$ 1.000. Bezerro anelorado 15 meses, R$ 1.000. Bezerro mestiço 8 meses, R$ 570. Bezerra Nelore 10 meses, R$ 810. Bezerra mestiça 8 meses, R$ 475. Henrique, nós estávamos conversando sobre as holdings e eu queria lhe fazer uma pergunta. Toda empresa familiar necessariamente precisa ser uma holding ou constituir uma holding? E toda holding precisa ser familiar? Fernanda, primeiro, um prazer aqui estar no teu programa. Isso é uma diferenciação importante. Eu acho que nós falamos na nossa última oportunidade juntos com relação à empresa familiar e usamos alguns termos, esse termo holding algumas vezes. O que tem que ficar bem claro, holding, pela terminologia que é concentrar o poder, abraçar, etc., é uma empresa que normalmente ela concentra participações em outras empresas subsidiárias. Então, não necessariamente uma holding ela precisa ser familiar e ela não precisa ser do agronegócio. Como uma empresa familiar não precisa ser uma holding. O que vai definir isso é o objeto social da mesma. O que acontece? Se eu sou um produtor, tenho uma empresa que eu só produzo arroz, eu posso ter uma empresa familiar cujo objeto é agricultura e produção de arroz. Se eu tenho uma empresa ou uma atividade profissional que congrega mais de uma, então tem o quê? Produção de ração, plantação, produção de gado. Em outra unidade da minha família, da minha empresa, eu tenho silagem. Aí sim você pode ter uma empresa mãe, que seria a holding, que teria participações nesses outros negócios, entendeu? Essa é a grande diferenciação. A holding, então, para nós encerrarmos, no caso do agronegócio, ela subdivide os pequenos negócios dentro do agronegócio? Na verdade não é subdivide, ela faz uma proteção, porque é o seguinte, normalmente a família cria esta holding detentora do patrimônio e as atividades ficam nas empresas filhas, quais sejam, protegendo com relação a cada sua atividade, entendeu? Mas não impede, eu repito isso, eu acho que é importante que fique claro, que uma empresa familiar seja simplesmente uma sociedade com uma atividade única e não seja uma que detenha participações em outras empresas. Obrigada, Henrique, pelos esclarecimentos. Então esse foi mais um programa Sucessão Familiar dentro do programa Sucesso no Campo e eu aguardo vocês para a próxima semana para mais um programa. Obrigada, tchau. Cotações em Rio Verde. A soja balcão fechou cotada em R$ 63,00. A soja futuro fechou a cotação em R$ 68,00 a saca. O milho custa R$ 28,50 a saca. A saca do sorgo ficou cotada em R$ 17,50. Já a saca do feijão varia de R$ 110 a R$ 130 reais. Estamos aqui e agora estou ao lado do Paulo Assis, que vai falar pra gente o que é esse programa, então, Lavoura Limpa. Paulo Assis, o nome é bem sugestivo, mas explica pra gente, Lavoura Limpa, o que é esse programa? Bom, Reginaldo, na verdade, nós estamos trazendo uma situação que ocorre no Cerrado brasileiro hoje, que é uma mudança de sistema agrícola. O manejo de plantas daninhas
mudou com a adoção de algumas tecnologias, principalmente quando a gente fala na tecnologia RR na soja, RR no milho, RR no algodão, ou seja, nós temos várias culturas no ciclo durante o ano que fazem uma única aplicação de um herbicida. Isso trouxe uma praticidade enorme. Nós temos hoje o herbicida glifosato, o herbicida mais utilizado no planeta. Ou seja, tem um aspecto de controle de plantas daninhas altíssimo, só que alguns pontos de atenção estão trazendo para o cerrado brasileiro. E alguns desses vocês podem ver aqui nesse campo, onde nós temos presente em nosso cenário, aqui no sudoeste goiano principalmente, a presença de amargoso e presença de buva, também resistente à aplicação de glifosato. Ou seja, aquela aplicação que estava fazendo o herbicida glifosato lá atrás, hoje está fazendo e está sobrando. Ou seja, a gente classifica essas plantas daninhas como plantas daninhas resistentes ao herbicida glifosato. Ou seja, algumas medidas de manejo devem ser adotadas para controlá-las a tal. Esse projeto Lavoura Limpa traz como principal objetivo trazer lá do passado alguns produtos já utilizados em soja convencional, no caso do Algold, que é uma grande estrela hoje, protetora do herbicida glifosato, que traz todo o manejo de pré-emergência em plantas daninhas, principalmente amargoso resistente ao glifosato. Ou seja, nós estamos ressuscitando um produto que está trazendo a tão sonhada produtividade do agricultor. Ou seja, estamos fazendo rotação de ingredientes ativos, evitando o surgimento de novas plantas daninhas resistentes a glifosato e protegendo o glifosato. A agricultura brasileira hoje não existe se não existir a molécula glifosato. Então o programa Lavoura Limpa, ele traz rotação de ingredientes ativos em um mesmo talhão, em uma mesma aplicação, com o objetivo de trazer complexo de controle maior. E pensando principalmente em gramocil, um produto altamente velocidade de controle maior em plantas já adultas de amargoso, e o Dual Gold, um pré-emergente que vai estar controlando essa sementeira, evitando que novas plantas surgem dentro do talhão do agricultor. Aqui, Fabélia, você que está acompanhando aí, você pode, o nosso cinegrafista vai mostrando aqui, ó, nesse trecho aqui do plot é onde está o padrão que já acontecia. E esse outro lado que nós estamos aqui, ó, esse já é o programa, já faz parte do programa Lavoura Limpa. Isso, então, Reginaldo, você pode ver uma velocidade de controle maior em plantas de amargoso adulta. E quando a gente olha para o padrão da fazenda, a gente percebe onde que tem essas bandeirolas vermelhas, são sementeiras de amargoso que já emergiram. Ou seja, em cada localização com uma bandeira dessa, nós temos plantas daninhas vindo, resistente a glifosato, e aqui com a aplicação do Dual Gold, um pré-emergente, nós evitamos a emergência dessas plantas daninhas. Então aqui nós temos plantas daninhas com difícil controle, nascendo, porque não teve a utilização do pré-emergente. Tudo bem. Tá, então, Fabélia, para você entender bem, esse lado aqui com o tratamento padrão e desse nosso lado faz parte do programa Lavoura Limpa. Voltamos com você. Terça-feira tem leilão no Tatersal de Leilões em Rio Verde. Quarta-feira tem leilão no Tatersal de Leilões em Jataí. Quinta-feira tem leilão no Clube do Laço em Rio Verde. Dia 11 de fevereiro, 16º dia de campo Nigel Sementes em Chapadão do Céu. Dia 23, 8º dia de campo Espaço Tecnologias em Goiatuba. 11 de março, dia de campo Plantar em Jataí. 16 a 18 de março, dia de campo Estação de Pesquisa da Nideira em Rio Verde. O controle de pragas é uma preocupação já antiga. E o Reginaldo Ramos, onde é que você está, Reginaldo? Com quem você está nesse momento? Muito bem, Fabélia. Ao meu lado está aqui a Jurema Hatz. Ela é entomologista e vai falar pra gente, né, desse problema que tem aí assombrado os produtores, né? Jurema, o produtor teve uma colheita ali, ele acompanhou ali em cima do caminhão, na colheitadeira, ele viu o grão ali, ele viu seguir para o armazém, mas de repente ele acabou perdendo, vendo a sua produtividade cair. O que aconteceu? Realmente nós temos uma praga importante que são os percevejos, e esse inseto eles têm um modo de ataque um pouco mais silencioso, vamos chamar assim. Ele não é tão perceptível. E esse inseto, nós temos a fase mais nociva, são as ninfas.
E os insetos adultos, eles até ficam mais expostos na parte da manhã. E outro fator é o seguinte, o produtor às vezes, ele ficou muito feliz porque não teve tanta incidência de doença, ficou mais tranquilo. E como esse inseto, ele se alimenta e não causa não deixa ali um sintoma tão visível no momento da presença dele, ele tem que ser controlado em baixa população, ele continua se alimentando, sugando do grão, e o produtor não percebeu. Aí, a partir do momento que ele percebeu, foi já depois da colheita. Então, essa comodidade que o produtor teve pensando só na doença, ele acabou esquecendo de fazer o manejo da principal praga que nós temos hoje na soja, que é o percevejo. Para quem está em casa agora e está acompanhando, para entender bem, o que acontece com o grão ali no momento em que ele é afetado pelo percevejo? Então, o percevejo, na hora que ele vai se alimentar, ele insere o aparelho bucal dele dentro do grão e já suga o grão. Se ele pega, vamos imaginar, as ninfas, que são as maiores causadoras de problemas, ou seja, o percevejo jovem, a fase jovem. Então, se ele fica ali 10, 15 dias sugando aquele grãozinho que está na fase de formação, esse grão não vai formar, esse grão não vai encher, esse grão não vai ser colhido. Ele vai ser descartado no momento da colheita. E o produtor nem vai ficar sabendo que esse grão foi atacado pela praga, porque ele só vai visualizar aquele grão que o percevejo veio atacar mais tarde, onde já estava formado. Esse sim tinha peso, foi colhido, foi levado para o armazém, foi classificado e dado desconto. Então, a maior perda que o percevejo pode provocar, o maior dano, seria aquele grão que o produtor não colheu. E o produtor não sabe que ele não colheu em função do ataque dessa praga. Bom, então a soja enloirou não quer dizer que o produtor está tranquilo, é isso? Exatamente, ele não pode ficar tranquilo. Neste momento, o percevejo ainda está se alimentando e nós chamamos a alimentação dando percevejo de duas fases. Nós chamamos a fase de chochamento de grãos, que é aquela que eu disse que esse grão nem vai ser colhido, né? Nessa fase agora, já de final do ciclo da soja, nem vai ser colhido. E aquele que está no campo, que o produtor acha que a soja ele não consegue mais furar aquela vagem, ele vai conseguir sim furar aquela vagem e ele vai inserir o aparelho bucal dele e ele vai conseguir se alimentar. Então, quem pede o percevejo de se alimentar é a casca da vagem. Se a soja é bem seca, ele não consegue, mas nessa fase ainda, que chamamos de soja enloirou, de R6, passando para R7, ainda ele consegue tranquilamente se alimentar, principalmente agora nessas colheitas acontecendo com o período de chuva. Jurema, aquele produtor que vai aplicar o fungicida e aplica o inseticida junto, está resolvido? Não. É exatamente essa aí a nossa preocupação. Porque com a chegada da ferrugem, então o produtor começou a fazer controle de percevejo, associando, nós chamamos de aplicação de carona, junto com os fungicidas. Então ele faz na primeira aplicação de fungicida e 20 dias depois ele fazia a segunda. Mas o percevejo tem que estar presente no momento da aplicação. E como eu vou saber? Através de amostragem. Então, se eu vou fazer uma aplicação de fungicida amanhã, então hoje, um dia antes, eu tenho que amostrar minha área para saber, é interessante eu colocar o inseticida para percevejo? E outra coisa, passou 10 dias da aplicação, eu volto ao campo e vou fazer outra amostragem. Será agora necessário fazer uma segunda aplicação? Ou seja, é a amostragem que vai me dizer o momento da aplicação. E não otimizar a aplicação, aproveitando as aplicações com os outros fungicidas para poder resolver o problema do percevejo. Eles têm que estar presentes no momento da aplicação. Jurema, existe um melhor horário aí para a coleta, para essa amostragem? Sim, para fazer a amostragem, principalmente nas primeiras populações, o melhor horário é de manhã. Mais ou menos entre 9 e 11 horas da manhã, esse percevejo realmente os adultos se expõem. Agora as ninfas não. Então, eu posso, nesse melhor horário, eu conseguir quantificar melhor a quantidade de adulto. Agora, para as populações de ninfa, elas não têm esse hábito de ficar na parte superior da planta, então ela pode estar localizada ali entre as vagens. Agora, para a aplicação, não quer dizer que as melhores aplicações seriam feitas só de manhã. Aí eu vou ter que escolher o melhor horário, pensando na qualidade da aplicação, para levar a maior quantidade de inseticida às ninfas, porque elas são insetos de difícil alvo. Bem, obrigado, Jurema, pela participação. Fabélia, voltamos com você.
Na sequência, eu também fui pro meio da lavoura.